Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou eu, professor Gustavo Fernandes. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Administrativo. Aí na tela, os nossos canais de comunicação pessoais: o Instagram, Gustavo_Fernandes_Sales, e o nosso e-mail, gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. Nessa nossa segunda aula, nós vamos tratar do regime jurídico administrativo. Eu já adianto que este é um tema extremamente teórico, embora, vez por outra, façamos referência a dispositivos legais, sobretudo da Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, alguns dispositivos constitucionais e também mencionaremos algumas súmulas, inclusive súmulas vinculantes. Mas a essência do tema é doutrinária. E nesse ponto, o maior expoente, o melhor autor para entendermos o regime jurídico administrativo e todos os seus princípios é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Tudo bem, a obra do professor Bandeira de Mello não é voltada para concursos públicos, mas como esse tema é teórico, quando as bancas de concurso cobram este assunto, sempre é possível que elas façam uma remissão à doutrina e aos ensinamentos do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas isso não te impede de estudar por outros autores, Maria Silvia Zanella de Pietro, José dos Santos Carvalho Filho, doutrinadores mais modernos, com uma pegada voltada para concursos, como Ricardo Alexandre, Matheus Carvalho, enfim. Na verdade, para montar essas aulas, eu busco a bibliografia de vários autores. Eu tive que ler vários livros para montar todas essas aulas, então eu vou trazer o que tem de mais interessante para vocês. Beleza? Então comecemos. Primeira informação importante nessa nossa aula que é teórica, mas sem perder o foco que é a aprovação em concurso público, é a seguinte: regime jurídico administrativo é uma expressão que não se confunde com o regime jurídico da administração pública. Porque, na verdade, existem dois regimes jurídicos da administração pública. E são as leis, com autorização da Constituição, que vão indicar qual regime jurídico aqui estará submetido à administração pública: o de direito privado ou o de direito público. Exemplo: quando a Constituição está aí na tela, no artigo 173, parágrafo 1º, determina a lei que estabeleça o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias, que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, no inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto a direitos, obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributários, enfim. Nesse caso, a Constituição remete a um regime jurídico de direito privado. A administração pública estará submetida a um regime jurídico de direito privado. Claro que, conforme alerta a professora de Pietro, esse regime nunca será integralmente privado. Nunca será. Sempre haverá uma derrogação, que por pressuposto é parcial, do direito comum do direito privado por normas publicísticas, com a manutenção de algumas prerrogativas e restrições próprias do regime jurídico de direito público. Então, temos o caso do direito privado, do regime jurídico de direito privado. Mas, em regra, a administração pública é submetida a um regime jurídico de direito público, que é o chamado regime jurídico administrativo, composto de prerrogativas e restrições. Isso se dá, por exemplo, naquele caso clássico da desapropriação, ou em outra forma de intervenção do Estado na propriedade. O Estado age com poderes que lhe permitem exercer ou alcançar a consecução do interesse público, ainda que em detrimento de um interesse privado. Qual que é o conceito, então, de regime jurídico administrativo? Segundo a doutrina, é a expressão que designa o conjunto de regras e princípios que instituem prerrogativas, que são privilégios, e sujeições, que são restrições, à administração pública, elevando a uma posição vertical nas relações jurídicas com particulares. Então, o regime jurídico administrativo, o regime de direito público, ele é marcado pela verticalidade. A administração pública está em uma posição de supremacia em face do particular. Por isso, eu destaco aí na tela, não se confunde o regime jurídico da administração, que pode ser de direito público ou de direito privado, com o próprio regime jurídico administrativo, que é
o regime de direito público. As restrições, diz a Di Pietro, elas servem para proteger direitos individuais frente ao Estado. E as prerrogativas permitem que a administração pública assegure a supremacia do interesse público. Aliás, a professora Di Pietro, ela diz que todo o direito administrativo, e ela faz essa marcação em toda a sua obra, o direito administrativo é calcado, é baseado naquela dualidade entre proteção de direitos individuais e supremacia do interesse público. Por isso que o princípio da legalidade é tão caro ao direito administrativo e por isso que o princípio da supremacia do interesse público também é caro ao direito administrativo. E eu vou explicar a posição da Di Pietro, que para mim é mais acertada do que a da doutrina majoritária em um certo ponto. A gente vai chegar lá. A princípio, o que você tem que saber é que o regime jurídico administrativo não se confunde com os regimes jurídicos da administração e o seu conceito, como nós acabamos de tratar. Então ele é marcado por prerrogativas e restrições. Eu coloco aí na tela algumas prerrogativas e algumas restrições nessa tabela. Então, prerrogativas: autoexecutoriedade, autotutela, a capacidade de corrigir seus próprios atos ilegais e de revogar, por conveniência e oportunidade, os atos que não atendem mais ao interesse público, poder de expropriar, requisitar bens e serviços, ocupação temporária de imóveis, muitos desses temas estão constitucionalizados, instituir servidões, aplicar sanções administrativas, poder de polícia, rescisão unilateral de contratos, aquelas cláusulas exorbitantes, uma das cláusulas exorbitantes que a gente vai estudar na aula de contratos administrativos, privilégios como imunidade tributária, diversas prerrogativas processuais como prazos diferenciados em juízo, juízo privativo, presunção de veracidade dos atos, um processo especial de execução e inúmeras outras prerrogativas. Já as restrições, segundo a Di Pietro, entre elas nós podemos destacar a finalidade pública, o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, o famoso LIMP lá do artigo 37, caput da Constituição, outros princípios implícitos, inclusive alguns reconhecidos, previstos em normas infraconstitucionais, realização de concurso público para admissão de pessoal, realização de concorrência pública para elaborar acordos com particulares, no que se inclui as licitações. Enfim, são restrições ao Estado. Olha como esse tema já foi cobrado em prova da Banca CESP 2019 para analista. O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e que não se encontra nas relações entre particulares constitui regime jurídico administrativo. Gabarito certo. É um bom conceito de regime jurídico administrativo. Agora, beleza, eu sei o que é eu sei o conceito de regime jurídico administrativo, mas qual é o seu conteúdo? Qual é o seu conteúdo? Bom, nós sabemos que a administração pública deve sempre se pautar pela busca do interesse público. Por isso, o conteúdo do regime jurídico administrativo é o interesse público. Mas não é qualquer interesse público. É apenas o interesse público primário e não secundário. Por isso, em um primeiro momento, e isso é cobrado nas provas, a gente tem que destacar a diferença entre interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário, diz o professor Matheus Carvalho, diz respeito às necessidades da coletividade, a intenção dos indivíduos que integram determinada sociedade, não se confundindo com o interesse próprio da máquina estatal. Então, o que é o interesse público primário? É a soma dos interesses dos indivíduos que integram a sociedade enquanto membros da sociedade. Já já eu vou explicar esse detalhe. Interesse público primário, em uma visão abstrata, seria o bem-estar de todos, o interesse de todos, o interesse da coletividade, que é a soma de interesses individuais tutelados juridicamente. Esse interesse, então, primário, que é o conteúdo que compõe o regime jurídico administrativo, não se confunde com o interesse público secundário, que é composto pelos interesses do Estado enquanto pessoa jurídica. Se o Estado também é uma pessoa jurídica, ele também tem, entre aspas, vontades, ou melhor, interesses próprios. Por exemplo, de arrecadar tributos, de ter mais bens, de desapropriar propriedades particulares. Mas esse interesse público secundário, ele sempre deve estar voltado à realização do interesse público primário, sob pena de configuração de desvio de finalidade e de reconhecimento da nulidade do ato administrativo. Caso
o interesse público secundário esteja desviado do interesse público primário, haverá a busca não desse interesse de todos, mas do interesse próprio da pessoa jurídica. E isso não pode ser admitido. Veja como isso já foi cobrado em prova. VUNESP 2019. O interesse público pode ser classificado em primário e secundário, sendo correto afirmar que o interesse público primário é o verdadeiro interesse a que se destina a administração pública, pois este alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular. Perfeito, pessoal? Questão perfeita. Bom, vamos falar então sobre os princípios da administração pública, já que o regime jurídico administrativo é composto por regras e princípios que norteiam a atividade da administração pública. Então vamos analisar algumas regras, principalmente aquelas constantes da Lei 9784 de 99, e também alguns princípios, que são o tema mais relevante da aula de regime jurídico administrativo. Antes de destacar quais são os princípios, eu quero mencionar para vocês que se antigamente, até há pouco tempo, se falava que os princípios possuíam uma supremacia em face das regras, ocupavam um patamar hierárquico superior. Isso hoje em dia não é mais admitido, não é mais a doutrina majoritária. O que se entende hoje é que não há hierarquia entre regras e princípios. São apenas duas espécies distintas de normas que possuem funções diversas, mas igualmente essenciais para o funcionamento do sistema jurídico, como diz, por exemplo, dizem os professores Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto. Eles falam que regras e princípios possuem funções distintas, e ambos são essenciais. Um sistema jurídico não pode ser formado só por regras ou só por princípios, mas eles não têm uma hierarquia, um em relação ao outro. E eu cito as lições do professor Luiz Roberto Barroso. Ele diz: o principal valor subjacente às regras é a segurança jurídica. Regras tornam o direito mais objetivo, mais previsível, consequentemente, realizam melhor o valor segurança jurídica. Já os princípios dão unidade ao ordenamento, permitindo articular suas diferentes partes, por vezes contraditórias aparentemente, em torno de valores e fins comuns. O seu conteúdo aberto permite a atuação integrativa e construtiva do intérprete, capacitando a produzir a melhor solução para o caso concreto e assim realizando o ideal de justiça. Então, enquanto as regras permitem a realização da segurança jurídica, os princípios permitem a realização da justiça de maneira mais aprofundada. Beleza, sabemos então que regras e princípios são espécies de normas jurídicas. Agora, a doutrina fala que, em meio ao regime jurídico administrativo, existem dois princípios que são chamados de supraprincípios ou princípios basilares do direito administrativo. Há uma divergência. Eu vou começar com a doutrina minoritária, que é a da Di Pietro. A professora Di Pietro diz que os dois princípios basilares do direito administrativo são o princípio da legalidade, que garante a liberdade do indivíduo, e o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que permite que a administração exerça funções em prol do interesse público. Eu acho que ela tem razão. Na minha humilde visão, ela tem razão. Porque vimos que o direito administrativo surge com base no Estado de Direito, no Rule of Law, no desenvolvimento, no surgimento do Estado de Direito, que é calcado no princípio da legalidade. O princípio da legalidade é a base do direito administrativo. E a Di Pietro leciona, como eu falei, que há uma dualidade entre proteção de direitos individuais e prerrogativas que permitem a busca do interesse público, ou seja, princípio da legalidade limitando a administração pública e princípio da supremacia do interesse público conferindo-lhe privilégios e prerrogativas. Esse é o direito administrativo e essa tensão ora pende mais para um lado, ora pende mais para o outro e o ideal é que seja buscado um equilíbrio. Contudo, se a prova de concurso público afirmar que os dois supraprincípios do direito administrativo são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, você vai marcar correto, porque essa é a doutrina majoritária. Esse é o entendimento, é a lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E é com base nele que toda a doutrina afirma que esses são os dois supraprincípios da administração pública. A indisponibilidade do interesse público também confere também restrições à administração pública, mas veja que, na verdade, em boa verdade, trata-se de uma decorrência da supremacia do interesse público. Quando eu chegar na indisponibilidade do interesse público, eu vou te demonstrar
Por que essa indisponibilidade é uma decorrência, um consectário da supremacia do interesse público? Então eu acho que a de Pietro tem um fundamento mais adequado. Agora, na prova, tanto faz. Provavelmente, o examinador vai cobrar que os dois supraprincípios são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Correto. Agora, se algum examinador falar que são os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, como tem doutrina que também defende essa vertente, você também pode marcar que está correto. Bom, em todos esses princípios que regem a administração pública são constitucionais. Todos eles são constitucionais. Temos os expressos, que são aqueles 5 que estão no caput do artigo 37, que ninguém mais cobra em prova, né? Ninguém vai cobrar o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência. Se eles forem cobrados, serão cobrados de acordo com as suas decorrências na jurisprudência, ou talvez com base na legislação, mas o LIMP em si mesmo ninguém mais quer saber muito. Isso ficou para trás nas provas de concurso público. Mas é importante a gente analisar. E também existem, além dos princípios constitucionais expressos, os princípios constitucionais implícitos. Quais são esses princípios constitucionais implícitos? São aqueles que não estão à nossa vista no texto da Constituição, mas são encontradiços em interpretação sistemática do texto constitucional. A gente não está vendo, mas eles estão lá, como a razoabilidade, a proporcionalidade, a própria segurança jurídica. Agora, uma questão é muito interessante. O professor José de Santos Carvalho Filho, ele fala, existem princípios que são reconhecidos pela Constituição. Quais são os princípios reconhecidos? São aqueles que estão dispostos em lei infraconstitucional, mas também são extraídos implicitamente da Constituição. Ainda que não estivessem na lei infraconstitucional, já seriam extraídos da Constituição. Mas uma vez previstos em lei, eles são chamados de reconhecidos. A Constituição os reconhece também como princípios constitucionais. E são esses aí da tela, do artigo 2º da Lei 9784 de 99. Veja que a lei repete 3 dos princípios constitucionais expressos, que são os que eu coloquei sublinhados e não negritados: a legalidade, a moralidade e a eficiência. Então a lei não trata expressamente, pelo menos no artigo 2º, né, da publicidade e da impessoalidade. Porém, ela fala de diversos outros: finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público. Veja que ampla defesa e contraditório estão previstos expressamente na Constituição, mas não exatamente no artigo 37, que fala da administração pública, o que não impede que eles incidam na atividade administrativa. Pelo contrário, eles são essenciais. E o professor Matheus Carvalho fala, de algum modo, a doutrina inteira reza que todos esses princípios são constitucionais, esses do artigo 2º da Lei do Processo Administrativo. Alguns expressamente, outros implicitamente, mas todos eles são constitucionais conforme eu acabei de explicar. Então vamos começar tratando do princípio da legalidade. Ele está, de um modo geral, como uma decorrência do direito de liberdade de ação em geral. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 2. Então, logo o segundo inciso do artigo 5º da Constituição já diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Essa é a liberdade de ação em geral, válida para os particulares e que consagra o princípio da legalidade. É o próprio povo que pode conter suas próprias ações, limitar suas próprias ações. Isso se dá por meio das leis editadas pelo parlamento, formado por representantes do povo. Agora, a legalidade no âmbito da administração pública, como a gente viu, está no artigo 37 caput, e constitui a diretriz básica da conduta dos agentes estatais. E aí temos aquela velha lição que todo mundo sabe, mas é bom a gente lembrar, que é muito bem retratada pelo professor Eli Lopes Meireles, de que, enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, por conta da autonomia da vontade e da liberdade de ação em geral, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei lhe permite expressamente, por conta da legalidade administrativa. E ele fala, a legalidade como um princípio de administração significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, citando doutrina estrangeira, ele fala: a administração pública só pode agir secundum legem, de acordo, em conformidade com a lei.
não poderia agir praeter legem, além da lei, tampouco contra legem, contrariamente à lei. Olha como isso já foi cobrado em prova. Procurador do Estado, lá em Pernambuco, 2018, o princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Correto, de acordo com as lições que nós acabamos de ter. Exceções ao princípio da legalidade. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o expoente nesse assunto, diz que o ordenamento jurídico brasileiro prevê 3 exceções ao princípio da legalidade. Embora se possa contestar essas lições, e isso inclusive é feito, em provas de direito administrativo, nós devemos saber dessa visão do professor Celso Antônio. E ele fala que são 3, então, as exceções. Primeira delas, a edição de medidas provisórias. Ele diz, são medidas efêmeras, precárias e excepcionais para regular certos assuntos, e seria uma exceção ao princípio da legalidade, porque a medida provisória não é editada pelo povo ou por meio de seus representantes. Ela é editada pelo chefe de governo, sem a bênção do povo. Por isso ela é uma exceção à legalidade, embora ele mesmo reconheça, claro, é o que a gente sabe, é o que está na Constituição, que posteriormente a medida provisória será analisada pelo Congresso e poderá ser convertida em lei ou rejeitada. Ainda assim é uma exceção à legalidade. Segunda exceção, a vigência do estado de defesa. O estado de defesa, descrito no artigo 136, 136 da Constituição, institui um estado de legalidade extraordinária. Situações de anomalia extremada permitem que o princípio da legalidade sofra uma constrição transitória. E aí haverá autorização para restrições de direitos, não por lei, mas por atos administrativos. São esses os direitos de reunião, de sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica e telefônica, entre outros, que podem ser excepcionados em estado de defesa. E a terceira exceção é a vigência do estado de sítio, no artigo 137 da Constituição Federal, que é ainda mais gravoso do que o estado de defesa e, por isso mesmo, exige prévia autorização do parlamento. Enquanto o estado de defesa, a intervenção federal exigem uma análise posterior em 24 horas, o estado de defesa, para ser decretado, exige prévia autorização do parlamento. E ele vai permitir o cerceamento de mais direitos, como, por exemplo, irá permitir a realização de busca e apreensão em domicílio e também a detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime comum durante a sua vigência. Modernamente, fala-se em uma expansão, uma evolução do princípio da legalidade, que acaba sendo chamado agora de princípio da juridicidade, né? A teoria jurídica contemporânea diz que o princípio da legalidade deve ser visto de uma forma ampliada. O Estado não deve se submeter mais apenas à lei, em sentido puramente formal, mas ao direito, e não apenas à lei, a todos os valores extraídos expressa e implicitamente da Constituição, inclusive deve se submeter aos valores previstos nas leis infraconstitucionais, a partir da sua leitura constitucionalizada. Bem por isso está lá no artigo 2º, parágrafo único da Lei 9784, no inciso 1º, que nos processos administrativos deve ser observado, entre outros, o critério de atuação conforme a lei e conforme o direito. Olha só como isso já foi cobrado em prova. Titular de cartório TJ Rio Grande do Sul 2019. Com a constitucionalização do direito administrativo, deve-se compreender o princípio da legalidade sob a perspectiva da juridicidade, que representa o dever da administração pública se vincular ao conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais que compõem o sistema. Correto. Nós, inclusive, vimos isso na primeira aula como uma das tendências do direito administrativo moderno. Princípio da supremacia do interesse público. Para de Pietro, seria a segunda pedra de toque do direito administrativo junto com a legalidade. Primeira questão. Esse princípio não é extraído expressamente da Constituição. Em nenhum lugar está expresso no texto constitucional, mas é implicitamente dele extraído. Quem escreve muito bem sobre esse princípio é o professor Daniel Wunder-Hachem. Ele tem uma tese de doutorado a esse respeito, e ele explica que, além de outros dispositivos que, em uma interpretação sistemática,
dão vida à supremacia do interesse público, então são diversos dispositivos constitucionais, mas além deles, existem dois que servem de fundamento específico para a dedução deste princípio, que são o artigo 3º, inciso 4, e o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. O artigo 3º, inciso 4, diz que é objetivo fundamental da República promover o bem de todos, sem preconceitos, Então, a promoção do bem de todos faz parte do próprio conteúdo do princípio da supremacia do interesse público. E o segundo dispositivo é o 66, parágrafo 1º, que diz que compete ao chefe do Executivo vetar um projeto de lei quando for inconstitucional, o veto jurídico, ou quando for contrário ao interesse público, o veto político. O que, nas palavras do professor Daniel Hachem, revelam a supremacia de dois princípios no ordenamento jurídico constitucional. O princípio da supremacia da Constituição, ou o princípio da constitucionalidade, quando se permite que o chefe do Executivo vete um projeto de lei por entendê-lo inconstitucional. E o princípio da supremacia do interesse público, quando se prevê que o chefe do Executivo pode vetar um projeto de lei quando ele for contrário ao interesse público. São lições realmente muito interessantes do professor Daniel Hachem. Esse princípio da supremacia do interesse público vai inspirar tanto o legislador, na hora de elaborar a lei, quanto o administrador público na hora de executar as atividades estatais. Trata-se de uma reação contra o individualismo jurídico e um instrumento necessário para a consecução do bem-estar coletivo. Exemplo: quando nós estudamos lá no direito constitucional as dimensões ou gerações de direitos fundamentais, nós vemos que o direito à propriedade é um direito individual, de primeira geração, primeira dimensão. O Estado pode intervir em diversas situações, em diversos direitos, mas existem alguns que são tidos por fundamentais. A exemplo da propriedade. O Estado tem que ficar afastado, não pode intervir na propriedade particular. Isso em uma visão individual, de primeira geração. Contudo, após o reconhecimento de direitos sociais, culturais e econômicos, após a segunda dimensão, a função social da propriedade se torna reconhecida nas constituições. E aquele direito individual de propriedade passa a ser condicionado ao cumprimento da função social. Ou seja, a segunda dimensão acaba influenciando na leitura de direitos que antes eram meramente patrimonialistas e individuais. E aí nós temos que é preciso observar o interesse social no exercício dos direitos de propriedade. Senão o Estado pode, inclusive, suprimir esse direito por meio da desapropriação. As desapropriações sancionatórias, que a gente estuda no direito constitucional, também no direito administrativo, na aula de intervenção do Estado sobre a propriedade. Então veja, isso significa que os interesses da sociedade eles devem prevalecer diante de necessidades específicas do particular. Por isso é que a administração pública é dotada de prerrogativas. Por isso é que o regime jurídico administrativo permite o exercício de prerrogativas e de poderes por parte da administração pública. Destaco, por fim, que, como a administração pública deve se nortear sempre pelo interesse público e não pelas suas próprias vontades, o desvio na consecução do interesse público primário ensejará um vício chamado desvio de poder ou desvio de finalidade, que acarretará a nulidade do ato administrativo. Tudo bem, professor. Eu sei que o interesse da supremacia do interesse público, então, está implícito na Constituição e sei de toda a sua importância. Agora, qual que é o conceito de interesse público? O que é o interesse público? Qual que é o conceito? Bom, eu poderia citar aqui diversos autores modernos, mas eu vou me contentar em citar o Celso Antônio Bandeira de Mello, que tem lições preciosas sobre esse assunto. E ele diz: o interesse público pode ser conceituado como o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm, quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem. Então, o interesse público é a soma dos interesses dos indivíduos, mas não de seus interesses egoísticos ou privados, mas sim de seus interesses individuais enquanto membros da sociedade. Eu coloco aqui na tela, mas eu prefiro explicar para você. Olha só, vou dar um exemplo que vai te ajudar a ver com muita facilidade essa diferença.
Imagine que eu tenho uma propriedade ou resido em uma casa que está bem no meio do caminho de uma possível estrada. E o poder público tem o interesse de construir uma estrada passando pela minha residência para permitir o escoamento de mercadorias, a ampliação do comércio e o tráfego de veículos. É um interesse público, o interesse dos indivíduos da comunidade que isso ocorra. Eu tenho o interesse privado, pessoal, de que não haja desapropriação da minha residência para a construção da estrada. Por quê? Porque vai me trazer muita dor de cabeça, eu vou ter que me mudar. É claro que a desapropriação prevê uma compensação pela extinção do meu direito de propriedade, mas essa compensação muitas vezes não será adequada, não corresponderá à realidade do mercado, haverá uma ação judicial demorada para discutir o valor da indenização, já que eu não vou aceitar aquele valor pequeno que a administração vai me oferecer. Eu vou ter que mudar minha residência, mudar toda a minha vida. Aqui eu moro com os meus filhos, a escola é próximo da residência, enfim. Eu tenho interesse de que não haja desapropriação da minha casa. Mas esse é um interesse pessoal. Agora, enquanto membro da sociedade, eu tenho interesse de que haja, de que exista, de que seja previsto no ordenamento jurídico o Instituto da Desapropriação. E eu presumo que todas as pessoas tenham esse interesse de que a desapropriação exista. Do contrário, o Estado, quando precisar construir escolas públicas, hospitais públicos, estradas, ficará tolhido em relação a essa concretização em face de interesses puramente individuais das pessoas que não vão permitir que a sua casa seja desapropriada, que não vão querer que ela seja desapropriada. Então, pessoalmente, eu posso não ter o interesse de que minha casa seja desapropriada, mas individualmente, e isso é tutelado pelo ordenamento jurídico, todos têm o interesse de que haja desapropriação e que casas de pessoas sejam desapropriadas em prol do interesse público. Então, esse é o interesse público primário. Esse é o interesse público, o conjunto de interesses individuais tutelados pelo ordenamento jurídico por serem interesses das pessoas enquanto membros da sociedade e não interesses meramente privados. Certo? O professor Daniel Rachet, então, sintetizando os principais aspectos da supremacia do interesse público, fala: fundamento normativo está implícito na Constituição, sobretudo daqueles dois dispositivos específicos, mas não somente deles. Estrutura jurídica. O princípio da supremacia estabelece a preponderância do interesse público sobre o interesse privado. O interesse público, então, é o próprio interesse primário, relativo ao conjunto de interesses dos indivíduos que os indivíduos possuem enquanto membros da sociedade. Prevalece sobre o interesse privado, que é qual? O interesse secundário da pessoa jurídica, aquele interesse público secundário, apenas próprio da pessoa jurídica, sobre o interesse pessoal do agente público, um evidente desvio de finalidade poderá ocorrer se ele atuar em face do seu interesse pessoal, e também o interesse privado poderia ser o interesse exclusivamente privado dos indivíduos singularmente considerados, como o que eu citei para vocês. Então, o interesse público não se confunde com o interesse privado. E o conteúdo jurídico? Vai ser traçado pelo sistema normativo, que vai determinar quais são os interesses que o ordenamento jurídico deve proteger. Isso vai estar previsto na Constituição, nas leis e nos atos normativos com ela consonantes. Bom, modernamente, alguns autores procuraram desconstruir o princípio da supremacia do interesse público. Cito, por exemplo, uma obra coletiva capitaneada pelo professor Daniel Sarmento. Ele traz, salvo engano, 5 artigos, 5 textos nessa obra coletiva, que é chamada de Interesse Público versus Interesse Privado, desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Essa obra, pretensamente moderna, revolucionária, ela tem uma importância por trazer um pensamento sobre como deveria ser uma releitura do princípio da supremacia do interesse público. Mas a desconstrução que é pregada nessa obra é rechaçada veementemente por toda a doutrina tradicional do direito administrativo. Então, todos os grandes autores rechaçam essa desconstrução do princípio da supremacia do interesse público. Ele ainda é uma pedra de toque do direito administrativo, mas eles reconhecem que a obra tem por ponto positivo mostrar que é preciso fazer uma releitura desse princípio. Por que essa ideia de desconstrução é rejeitada? Bom, porque os direitos fundamentais
E essa ponderação de interesses que é pregada modernamente, eles não são contrários ao princípio da supremacia do interesse público. Eles podem ser harmônicos. Como diz o professor Carvalho Filho, eu coloco aí na tela, se é evidente que o sistema jurídico assegura aos particulares garantias contra o Estado em certos tipos de relação jurídica, é mais evidente ainda que, como regra, deva respeitar-se o interesse coletivo quando em confronto com o interesse particular. Veja, que dizer que o direito fundamental prevalece sobre o interesse público é um erro crasso, um erro evidente, como demonstra o professor Daniel Rachem, já que o direito fundamental faz parte do próprio núcleo do interesse público. O interesse público é um conceito jurídico indeterminado, de difícil apreensão, mas o que nós podemos categoricamente afirmar é que o seu núcleo é composto por direitos fundamentais. Veja que não há uma só alma que entenda que não é necessária a proteção, a garantia da inviolabilidade do domicílio. Todo mundo entende que deve-se garantir a inviolabilidade domiciliar como uma garantia fundamental. Portanto, o direito fundamental à tranquilidade no lar, à paz doméstica, faz parte do núcleo do interesse público. Não é contraposto ao interesse público. Então, o grande erro dessa teoria pretensamente moderna de desconstrução do princípio da supremacia do interesse público é tentar antagonizar direitos fundamentais e o interesse público, quando eles, na verdade, são harmônicos e um compõe o núcleo do outro. Agora, é claro que há vários interesses públicos, então poderá haver casos em que o interesse da coletividade poderá ceder diante de um interesse individual, mas veja, um interesse individual que é reconhecido como interesse público, e não um interesse meramente egoístico, particular, que não é nem mesmo tutelado juridicamente. Haverá casos de ponderação de interesses, e isso permite a releitura do princípio, mas não a sua desconstrução. Beleza? Bom, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu vou encerrar falando do princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio, eu vou mostrar para vocês que ele é uma decorrência da supremacia do interesse público. Por quê? Nós acabamos de ver que o interesse público é formado por um conjunto de interesses dos indivíduos que compõem a sociedade enquanto membros dessa sociedade. Não são os próprios interesses do Estado enquanto pessoa jurídica. Então, se o Estado atua para defender não seus próprios direitos, mas o interesse de terceiros, ele não pode dispor desses direitos. Se os direitos não são seus, eles são indisponíveis. Não se encontram à sua livre disposição. Por isso é que a indisponibilidade do interesse público é uma decorrência da supremacia. E por isso que eu dou mais razão de Pietro quando ela fala que a legalidade e a supremacia do interesse público são os dois princípios basilares do direito administrativo e não a indisponibilidade, porque ela é uma decorrência da supremacia. Mas em provas a gente já falou, você pode marcar esses dois, essa é a visão majoritária. Bom, exatamente por conta da indisponibilidade do interesse público é que o examinador não pode, o administrador, melhor dizendo, não pode deixar de punir condutas ilícitas quando elas chegam ao seu conhecimento ou renunciar a competências legais. A indisponibilidade do interesse público traz, portanto, limitações à atuação dos agentes públicos e das pessoas administrativas. Isso fica bem claro quando a gente lê o artigo 2º, parágrafo único, inciso 2, da Lei 9784, que diz: nos processos administrativos deve ser observado o critério de atendimento a fins de interesse geral, interesse público, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo a autorização legal. Então, é vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo a autorização legal, que vai prever casos não de renúncia, mas de delegação, de avocação de competências, como a gente vai estudar. Então, vamos encerrar por aqui esse primeiro bloco. Já já a gente continua.